Bom dia, queridos alunos, meu irmão e minha irmã que participam desta aula. Bom dia, meu amigo e minha amiga que também participam conosco desta aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho. Sejam todos bem-vindos. Presbítero Wesley, para darmos continuidade aos estudos do Sistema de Ensino Integrado, Pilar Espiritualidade, módulo Vivendo na Presença de Cristo. Você está acessando esta aula gravada em nosso canal youtube.com/iptcoficial. Lembre-se de escrever, por favor, nos comentários da aula o seu nome e a data de acesso, para que tenhamos uma boa ideia do alcance deste trabalho. E suas dúvidas e sugestões? Serão anotadas e respondidas. Coloque-as nos comentários ou envie-nos um zap para 99132. Repetindo, 99132. Teremos prazer em atendê-lo. E para suas crianças? Temos aula gravada das classes infantis neste mesmo canal. Meu irmão, meu amigo, você poderá ainda participar dos nossos cultos ao vivo e das outras aulas da EBD já gravadas no canal youtube.com/iptcoficial. Basta acessá-las. E pode participar também da Academia da Alma às quartas-feiras, às 19h30. E do pequeno grupo às quintas-feiras, também às 19h30. E ainda pode participar de um grupo de oração. Faça contato conosco ou com os pastores da igreja. E antes de iniciar o estudo, vamos orar, pedir a iluminação do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque podemos, mais uma vez, abrir a Tua Palavra para nela aprender quem és, aprender quem nós somos e aprender o que queres de nós. Para isto te rogamos que nos ilumines, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Em escola dominical, culto e as várias atividades da igreja, costumamos dizer que trabalhamos a formação espiritual. Bem, esta é a formação, parte da formação, porque além do conjunto de estudos sobre a espiritualidade, sobre oração, meditação, jejum, silêncio, precisamos praticar, porque senão o aprendizado fica escondido lá em alguma parte do nosso cérebro, mas não se reproduz. Para isto, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e ver o que é que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de ouvir e praticar. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus chama a nossa atenção. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus. É sobre ele que nós somos edificados, se praticamos a palavra. Dallas Willard, em seu livro Vivendo na Presença de Cristo, nos fala sobre este assunto. Para Willard, a formação espiritual passa por um processo que deverá resultar, ao final, na transformação de nossas vidas. A transformação, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 22, fala desta transformação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Transformação, fruto para santificação no nosso dia a dia. E, por fim, a vida eterna. Todas as lições deste módulo foram baseadas no livro Vivendo na Presença de Cristo. Mais do que conhecermos a Cristo, seus pensamentos, suas ordens, seus ensinos, é preciso viver em Cristo e fazer a sua vontade. Esta é a verdadeira formação espiritual que precisamos, completa. Este módulo nos convida a refletir sobre temas importantes ligados à espiritualidade e a modificarmos a nossa prática de vida. Viver uma espiritualidade prática nos levará à transformação em áreas ainda não alteradas. Objetivo desta lição, ao final desta lição de hoje, deveremos assumir o jugo de Cristo e viver a partir dele para o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável. Devemos ser capazes de entender que o conhecimento de Cristo não é um aprendizado teórico, simplesmente de leitura, de memorização, mas um processo de parecer com Ele cada dia mais. Conhecimento é vida, é prática, é dia a dia. Quando você pensa no tema conhecimento de Cristo, você pensa mais em teoria ou consegue também pensar na prática do Evangelho em sua vida?
o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, no seu iniciozinho, fala alguma coisa muito interessante a respeito de conhecimento. Oséias 4, 6. Primeira parte do versículo. É o Senhor falando através do profeta. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Pense nisto. O povo de Deus sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. De que conhecimento o texto bíblico está falando? E qual é o entendimento de conhecimento que nós temos? Qual é o conceito de conhecimento que nós temos? Para muitos, conhecimento é somente um acúmulo de informações dentro do nosso cérebro. Saber citar autores, frases, pensamentos e outras coisas. Às vezes, quando você não consegue fazer essas citações, você se sente frustrado. E poderá ser até que diga para alguém que não tem muito conhecimento por causa disto. Mas seria isto uma verdade? Para outros, conhecimento é ter formação específica em determinada área. Medicina, engenharia, desenho industrial. Logo, tudo isto é um conteúdo que precisa ser aprendido na sala de aula ou na sala da vida. Mas seria essa a definição bíblica de conhecimento? Seria esta a definição que o Senhor está falando quando diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento? Bom, precisamos analisar. A palavra hebraica utilizada no texto para conhecimento também poderia ser traduzida por percepção, habilidade, sabedoria. São palavras que apontam para o uso daquilo que se aprendeu cognitivamente. Quando falamos de conhecimento de Deus, algumas pessoas podem pensar em ter conhecimento das histórias bíblicas, saber distinguir visões teológicas diferentes, saber discutir assuntos da mais profunda diversidade. Contudo, isso ainda seria um entendimento equivocado de acordo com o texto de Oséias. Por quê? Este povo não tinha conhecimento da palavra de Deus? Este povo tinha conhecimento. No tempo que eles passaram no exílio, eles se dedicaram muito nas sinagogas a estudar a palavra de Deus. E ao voltarem, eles estavam muito imbuídos do servir a Deus com todo aquele conhecimento adquirido. Mas alguma coisa aconteceu. E como é que pode ter acontecido alguma coisa diferente? De fato, o povo estava desviado daquilo que havia aprendido. Isto é, aprendeu, mas não estava praticando. Podemos ver isso no nosso dia a dia.
Você ouviu falar sobre predestinação? Ter o conhecimento exigido por Deus seria saber definir o que é predestinação? Ou citar textos bíblicos que falam sobre o tema? Isto seria conhecimento exigido por Deus de nós a respeito da predestinação? Bem, se fosse apenas isto, bastaria ouvir algumas gravações, bastaria ler alguns textos, e aí todos nós estaríamos aprovados em qualquer teste. Mas nosso conhecimento sobre o tema predestinação deveria implicar em viver como alguém predestinado por Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Bem, nem sempre acontece a ligação entre a teoria e a prática. Pode ser até que alguém diga que é predestinado, explique o que é predestinação, mas viva de uma forma mundana, contrária à palavra. Pode ser. Este é o grande problema. Nós geralmente fazemos distinção entre conhecimento e prática. Falamos até de forma separada. É como se pudessem existir na nossa vida cristã independentes um do outro. Deus não está reprovando o seu povo porque não sabem responder algumas questões, mas porque não vivem a partir daquele conhecimento adquirido. Lembra da exortação do Senhor Jesus Cristo? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, a esse é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Este é o homem firmado na palavra. Ouve e pratica. Por muito tempo, a igreja, como instituição, valorizou o conhecimento teológico, mas não fez conexão com a prática no discipulado de seus membros. Podemos formar cristãos cheios de teoria bíblica, mas sem vida alguma em Cristo. E podemos continuar incorrendo neste mesmo erro se não entendermos que conhecimento tem a ver com vida, com prática diária do Evangelho. É a vida em seu dia a dia que mostrará quanto conhecimento de Cristo há em nós, quanto estamos firmados na rocha. Bom, até aqui é preciso que você tenha entendido que o conhecimento de Deus, que Deus exige, não é a teoria, não é apenas cognitiva, mas é o que vivemos. O quanto eu vivo do que aprendi na Bíblia precisa sobressair ao que eu conheço, teoricamente, da Bíblia. Isso mostrará que, de fato, eu aprendi o que está escrito na Palavra de Deus. Bem, vamos fazer uma pequena atividade. Pegue uma folha de papel e responda a 2 questõezinhas. Pegue uma folha de papel, uma canetinha, um lápis e responda. Pegou? Já dá para fazer a perguntinha? Então vamos lá. Apelando para sua memória, descreva uma situação. Ou escreva
um nome ou nomes de pessoas do Novo Testamento que demonstraram ter um conhecimento apenas teórico de Jesus Cristo, não prático. Bem, consulte a Bíblia se necessário. Repetindo, apelando para a sua memória, descreva uma situação ou um nome ou nomes de pessoas no Novo Testamento que demonstraram ter um conhecimento apenas teórico de Jesus Cristo, não um conhecimento de prática. Consulte a sua Bíblia, se for necessário. Esta foi a primeira perguntinha, que é simples. A segunda é mais simples, mas você precisa ler. Recorra ao texto de Oséias 4, versículo 6, iniciozinho, a primeira parte do versículo 6, e responda: de que conhecimento o texto bíblico está falando? Oséias, capítulo 4, versículo 6, primeira frase. De que conhecimento o texto bíblico está falando? Muito bem. Esta é mais fácil que a primeira. Já resolveu? Já escreveu? Muito bem. Formação espiritual não é um curso de graduação e nenhum módulo como este da escola dominical. Não é apenas isto. Não posso medir a formação espiritual por quantas mensagens eu escuto e nem por quantas páginas da Bíblia eu leio por dia. Formação espiritual é o processo da minha transformação da pessoa na semelhança com Cristo, pela transformação de todo o meu ser, de cada parte do meu ser. Isto até acontece por meio de cursos, mensagens, aulas, mas se projeta na vida que eu vivo dia a dia. Quem sabe um dia eu serei como Cristo. Mas esta é hoje a minha busca, parecer mais e mais, cada dia, com Cristo. A transformação espiritual não tem a ver com a automodificação do comportamento, isto é, a pessoa se acertando por si própria. Quando a mente e o coração, o corpo, a alma e os relacionamentos que mantém no nosso mundo social estão ajustados com Cristo, a pessoa inteira entra no caminho de Cristo e nele vive com alegria e com força. Não será uma luta. Muitas vezes focamos na mudança de comportamento, de pequenas atitudes, mas não focamos em parecer com Cristo. Mateus 11, 28 a 30, nos traz do Senhor Jesus Cristo uma instrução importante. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11,
28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer que nós tomemos o seu jugo. Mas que jugo é este? Você já se perguntou? Esse jugo é trazer o reino de Deus à vida humana comum. Por isso, Jesus Cristo veio como veio, viveu como viveu e morreu como morreu, no meio de um mundo, na vida comum, sem pecado. Cristo trouxe o reino de Deus à vida comum. Esta era a sua mensagem. A vida de Jesus é o Evangelho. As suas lições podem ser vistas em seu exemplo de vida. Em Jesus não há desconexão entre conhecimento e prática. O conhecimento ensinado por Jesus Cristo é a vida prática. As pessoas que ouviram essa mensagem de Jesus carregavam em si um fardo pesado imposto pelos religiosos da época, não somente pela quantidade de leis que deveriam ser cumpridas, mas pelo peso que cada lei produzia na vida das pessoas. Mas eles tinham um texto bíblico diferente do nosso, no Velho Testamento? Não, era o mesmo texto bíblico. 5 livros da lei e 19 livros chamados Escritos e Profetas, totalizando 24 livros. O texto é semelhante ao nosso. No nosso nós temos mais algumas divisões dos livros e por isso temos uma quantidade diferente de livros no Velho Testamento. O conteúdo é o mesmo. Mas aos poucos, os sábios judeus foram acrescentando suas tradições orais para esclarecer aquela Bíblia. E no tempo de Jesus já havia a Mishnah e o Talmud. A Mishnah é composta por 525 capítulos e 4.200 leis detalhadas. Isso para esclarecer a Bíblia. Temas diversos como delitos, ética, leis agrícolas, questões conjugais. Sua amplitude é tão imponente que raramente é dominada por estudiosos que passam muitos anos debruçados em seu estudo intensivo. E a palavra? Além dela, o Talmud ganha em complexidade. Um enorme compêndio explicando a Mishnah. Um compêndio para explicar o outro. O Talmud consiste de 5.422 páginas. Alguns estudiosos são incapazes de completar a leitura do Talmud nem uma vez na vida sequer. Se você fosse olhar por curiosidade a quantidade de páginas da sua Bíblia,
Vamos tirar aqui a concordância e alguns comentários, anotações. 1.550 páginas da Bíblia. E os judeus já tinham, naquela época de Jesus Cristo, 5.422 páginas para explicar a Mishnah, que explicava a Bíblia. Daí era um peso insuportável. Exigências e mais exigências. Jesus mesmo afirmou que nem mesmo os líderes eram capazes de cumpri-las. Essas leis impostas por homens tornavam impossível seguir corretamente a Deus. Exauriam as forças de qualquer um que desejasse, de fato, cumpri-las. Do outro lado, o fardo de Jesus é leve e pode ser carregado. É viver como Ele. É viver a vida do reino de Deus em meio à vida comum. Essa é a diferença. Em Mateus 4, versículo 17, Jesus nos faz um convite ao arrependimento. Mateus 4, versículo 17. Esta é a pregação do reino. Mateus 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus nos convida ao arrependimento, deixar as más obras e praticar as boas obras, deixar o pecado e viver com o que aprendemos, ou viver o que aprendemos. Este é o conhecimento que Deus quer. Agora vamos fazer outra atividade. Mais um tempinho para você fazer uma atividade. Naquela mesma folha de papel. Já pegou? Ah, ela estava aí, claro. Então, avalie os cristãos, em sua maioria, em nível de Brasil. Aquilo que você vê na televisão, que você ouve no rádio, lê nas notícias, aquilo que você vê nas conversas do dia a dia. Como cristãos, somos mais teóricos ou mais práticos? Lidamos bem com conceitos, mas não damos exemplo de transformação? Faça uma avaliação simples, em poucas palavras. É um questionamento para você se fazer e fazer ao nosso mundo cristão. Avalie os cristãos, em sua maioria, em nível Brasil. Somos mais teóricos ou mais práticos? Lidamos bem com conceitos, mas não damos exemplo de transformação? Espero que não seja difícil você colocar isso no papel. Não precisa escrever frase grande, basta pontuar. Outra questãozinha. Escreva aí neste papel quais são os compromissos que você
crente no Senhor Jesus pode e deve assumir para passar de um eventual conhecimento apenas teórico para uma vida de prática cristã. Mesmo que você já tenha uma prática de vida cristã, no processo de parecer com Cristo, devemos transformar todas as nossas práticas que não correspondem à prática de Cristo. Esta é a questão. Escreva quais são os compromissos que você, crente no Senhor Jesus, pode e deve assumir para passar de um eventual conhecimento apenas teórico para uma vida de prática cristã. Estamos dando um tempinho mais para você lembrar. Espero que você esteja escrevendo poucas coisas. Mas se forem muitas, trabalhe em cima para mudar, para você ter uma vida prática cristã. Que o Senhor o abençoe. Muito bem. Escreva o que você poderia sugerir aos líderes da igreja para auxiliar as pessoas na construção desse conhecimento de vida prática. Sim, talvez você veja muitos itens em que precisa de auxílio. Escreva o que você poderia sugerir aos líderes da igreja para auxiliar os irmãos na construção desse conhecimento. Esta atividade foi um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas pode fazê-la com tranquilidade. Inclusive observar na tela as 3 questõezinhas. Concluindo o nosso estudo de hoje, o que tudo isso significa para nós? Que precisamos pensar em nossa formação espiritual como o Senhor exige. A pergunta não é o quanto temos lido, o quanto temos conhecimento sobre um assunto. A pergunta é quanto temos vivido a partir daquilo que já aprendemos. Quanto você se parece hoje com Cristo Jesus? A partir dos muitos ou poucos anos que você já tem andado com Ele. Quanto você se parece hoje com Jesus? Como desenvolvemos esse conhecimento prático? A formação espiritual exige a prática de tudo o que aprendemos. É por isso que ao final de cada sermão somos incentivados pelos pregadores a assumir desafios práticos. Se não colocarmos em prática, nosso conhecimento será limitado, teórico, e de fato não terá
havido o aprendizado. Então, quando ocorre essa colocação de um desafio, é porque há uma perspectiva de que você pratique. O desenvolvimento de nossa espiritualidade deve ter como base a construção sólida de um conhecimento alicerçado em parecermos com Jesus Cristo. Parecermos com Jesus Cristo. Assumir o fardo leve e suave de Jesus Cristo. Parecer com Ele. Agora um exercício de apoio e fixação. Pode anotar também, aliás, deve anotar. Dedique algum tempo para pensar se você tem algum relacionamento rompido na sua família ou na sua igreja. Anote os nomes num outro papel e dedique mais algum tempo agora para orar. E então exercite o seu perdão como Jesus o perdoou. É um desafio prático. Por isto, é preciso anotar num papelzinho à parte, porque você precisa praticar o perdão. Esta é uma boa hora. Depois deste exercício, faça outros. Qual é o objetivo? Se parecer mais com Jesus. Você escreveu as respostas às duas questõezinhas que nós colocamos lá no início, né? Muito bem. Então, temos aqui algumas respostas. Pode ser que encaixaram bem com as suas. Pode ser que você tenha melhores respostas, quem sabe? E se tiver dúvida, mande para nós. A primeira perguntinha era, apelando para a sua memória, descreva uma situação ou escreva um nome ou nomes de pessoas do Novo Testamento que demonstraram ter um conhecimento apenas teórico de Jesus Cristo. Consulte sua Bíblia, se necessário. Bem, anotamos aqui os seguintes nomes. Judas Iscariotes. Você pode encontrar no texto de Mateus 27 e em outros. Ananias e Safira. Atos 5, com certeza você lembrou desses. Demas. Esse talvez você não tenha pego. Ele está lá em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E mais dois nomezinhos que talvez você não tenha lembrado. Figelo e Hermógenes. Uau, dois nomes bem diferentes. Estão citados lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E haverá outros. Pode pesquisar. E também enviar a resposta. A segunda pergunta era, leia outra vez o texto de Oséias 4, 6, iniciozinho,
É a primeira frase do versículo 6. E responda: de que conhecimento o texto bíblico está falando? Eu até comentei, essa é mole, e é mesmo. A questão é: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. De que conhecimento o texto bíblico está falando? Está faltando o praticar o conhecimento. Porque o conhecimento que o povo tinha era apenas teórico, estava desconectado da vida prática. Imagina fé e vida desconectados. Opa! Isto pode acontecer. Eu preciso descobrir o que na minha vida está desconectado da fé. A minha fé e a minha vida precisam estar conectadas. O objetivo é parecermos mais com Cristo. A perspectiva é que o nosso aprendizado seja praticado. E nós tenhamos as nossas vidas a cada dia transformadas para parecermos com Cristo. E pedimos a Deus que o abençoe neste sentido, assim como abençoe a cada um dos seus filhos. Oremos para encerrar esta aula. Muito obrigado, Senhor, porque podemos, nesta manhã, abrir a Tua Palavra e buscar nela o que queres nos dizer através da palavra conhecimento, dentro da Tua Palavra. A nossa vida nos ensina o conhecimento muito teórico, muito mental, muito cognitivo, mas Tu queres o conhecimento prático, praticar aquilo que ouvimos, para sermos como aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, para termos a nossa vida construída sobre a rocha. Te rogamos que a cada dia nos esclareças para que modifiquemos e, de fato, tenhamos uma vida de prática da Tua Palavra e pareçamos a cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, que o Senhor o abençoe.